Olá, você que acompanha o nosso podcast Itamar Gonçalves SP, Bastidores da Política. Sempre um convidado, uma vitrine, uma amostragem hein, do que nós temos em Jundiaí, toda a região metropolitana. Eu sempre peço para você, a gente já está com 420 e poucos no canal no YouTube, se inscreve aí, aciona o sininho para a gente aumentar, eu quero chegar a 1000. Também está no Instagram, toda a plataforma. Sempre tem um convidado aqui, hoje eu estou muito contente, convidado de longa data, amigo, conhecido, renomado, liderança política na nossa região. E a gente tem a alegria de receber aqui, aceitou o convite, abriu a agenda, a gente agradece, que é o Miguel Haddad. Miguel Haddad, obrigado por abrir a agenda. A gente sabe que a agenda é corrida e hoje você está aí com a gente para bater um papo, falar um pouquinho de Jundiaí, da região metropolitana. A sua liderança política, a sua experiência conta muito na história da nossa cidade e região, Miguel. Obrigado, viu? Tamar, é um prazer poder estar aqui com você, com os telespectadores, as pessoas que nos assistem, nos prestigiam, na verdade, e é sempre uma oportunidade de podermos estar discutindo um pouco melhor a cidade, o Estado, o país como um todo. Muito bem, Miguel. O que a gente sempre fala aqui é o seguinte, eu tenho dito no rádio de manhã, a gente acompanha o crescimento, o desenvolvimento da cidade, são vários pontos da história que hoje fazem a diferença, são fundamental, inclusive de exemplo para a região. Eu me lembro, gente, o Miguel, você foi, se eu errar aqui, você me corrige, vereador 2 vezes, né? 2 vezes. 2 vezes, vereador, vice-prefeito, deputado estadual, federal. Você é suplente hoje federal? Não sou mais. Não é mais eu não fui candidato na última, Itamar. Tá, então foi deputado federal, estadual e prefeito 3 vezes. Perfeito. Não é Presidente da FDE, Fundação de Desenvolvimento da Educação. Também. E em alguns vídeos você falou algumas coisas eu sempre gravo que é muito importante. Eu me lembro que o Miguel falou o seguinte, não precisa ter mandato para trabalhar pela população. E você tinha uma ONG aí que trabalhou, não é isso? Fala um pouco sobre isso. É verdade, Itamar. Quando eu deixei o meu segundo mandato como prefeito, a Maria Rita e eu montamos uma ONG. Ela se chamava Jundiaí Solidária. Nós não tínhamos mais mandato, mas continuamos o trabalho. E nós levávamos cursos para os bairros. Nós descentralizamos a proposta que desenvolvíamos no Fundo Social, que eram cursos profissionalizantes, dessa vez descentralizados e sem nenhum dinheiro público. Eram recursos da iniciativa privada, recursos nossos pessoais, enfim, onde nós contratávamos profissionais, professores e levávamos esses cursos. E uma coisa interessante é quando você encontra uma pessoa e diz assim, olha, eu estou aqui nessa atividade, né, porque eu fiz o curso lá no Fundo Social, ou fiz o curso, né, no Jundiaí Solidário. É extremamente gratificante. Encontrei manicure, encontrei pessoas que atuavam em restaurantes, em bares. Uma série de cursos diferentes, né? Exatamente, Tamar. E é extremamente gratificante quando você sabe que você pode colaborar, né? É lógico que é o esforço da pessoa, né, que vai lá, faz o curso, se qualifica, vai para o mercado de trabalho, tem uma boa performance no mercado de trabalho, por isso que consegue um emprego e garante a sua permanência no emprego, mas é gratificante quando você olha assim, poxa, né, tivemos a oportunidade de ajudar nessa colocação, nessa qualificação. Isso é bacana, isso que eu falo, não precisa mandato, quem quer fazer as coisas fazem. Agora deixa eu dizer o seguinte, sobre o desenvolvimento da cidade de Jundiaí, Miguel, a gente nota vários aspectos dos bairros, a partir daí vem meio ambiente, a partir daí vem habitação, vem segurança, vem a questão de abastecimento de água, mas eu quero relembrar uns fatos aqui rapidamente. Eu me lembro no Jardim Tarumã, quando você era candidato a prefeito, nós andávamos pelo bairro, o Miguel sempre andou muito pelos bairros aí. São uma característica minha. Uma característica sua, isso é bacana. Bastante, Eu me lembro que as pessoas, porque é assim, gente, no começo as pessoas no Jardim Tarumã, a gente tinha lá uma assessoria e a gente acompanhava como imprensa, e o camarada bravo, não sei o que tem, ô Miguel, tem um loteamento aqui, e tá caindo água e não sei o que. Aí o Miguel falou para todo mundo, calma, vamos lá ouvir. Você foi até a casa do cidadão, falou, o que está acontecendo? Qual é o seu nome? Acalmou, ele desceu e explicou o que era. A partir dali você começa a entender. Outra frase importante, quem conhece a cidade é quem mora no bairro, é eles que sabem os problemas. Então, ouvir, detectar esses problemas, parece ser fundamental, né, Miguel, para encontrar solução. Itamar, eu sempre digo o seguinte, quem conhece o transporte público é quem usa. Isso. Se você quiser saber dos problemas que as pessoas enfrentam no transporte público e nos avanços que eventualmente ocorram, você precisa conversar com o usuário. É quem todos os dias está no ponto de ônibus, sabe se o ônibus está limpo ou não, se é confortável ou não, se se é pontual ou se não é pontual, se está atrasado, enfim, né? É quem conhece, é quem usa. Quando você quer referência sobre a educação, você tem que conversar com os pais.
os pais que têm os seus filhos na escola pública. E assim vai, o sistema de saúde. Então, ouvir as pessoas, para quem está à frente da administração municipal, é essencial para se definir as ações a serem desenvolvidas, a se definir as prioridades, inclusive dentro daquele contexto, dentro daquela realidade, na saúde, no transporte, na segurança. E foi a partir daí, Miguel, vamos falar de transporte, foi a partir daí, eu me lembro muito bem, a partir desse levantamento, de ouvir as pessoas, eu estive, vamos ver se você lembra disso, eu estive acompanhando você, o saudoso João Carlos Lopes, jornalista. Verdade. Nós estivemos no BNDES para aprovação... No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, uma aprovação de verba para a construção exatamente dos terminais que estão até hoje operando, não foi isso? Exatamente. Esse já foi um estudo, a elaboração de um estudo? A verdade, Itamar, é que eu me elejo em 96. Eu assumo em 1º de janeiro de 97. Mas já em 96, após as eleições, eu fui para o Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro para conversar no BNDES dessa possibilidade de nós melhorarmos o sistema de transporte público. Como é que funcionava naquela oportunidade? Você tinha todo o itinerário era centro, bairro, bairro, centro. E tinha um circular, eu acho, na época. Você tinha um circular, mas basicamente 90%, 95% das linhas eram centro, bairro, bairro, centro. Isso. Então, se a pessoa estava no Santa Gertrudes e queria ir para o Eloy Chaves, ela tinha que vir para o centro da cidade e ali pegar um próximo ônibus, um outro ônibus. Pagar outra tarifa. Outra tarifa. O que nós fizemos? Nós começamos a criar uma racionalidade no sistema. Os terminais permitiam que a pessoa se deslocasse até o terminal e pegasse um outro ônibus para o seu destino com uma única passagem. Então, primeiro, nós garantimos que as pessoas pudessem utilizar uma única passagem, se deslocar para qualquer ponto. A origem, né, para o destino, para qualquer ponto da cidade. Não havia mais a necessidade de chegar a pagar, em alguns casos, até 3 passagens. Tá. Então, nesse caso, uma única passagem passava a resolver o problema. E tentamos, inclusive, melhorar essa fiscalização em relação ao transporte público. Além de você diminuir o valor da passagem, com essa racionalização, passou-se a ganhar tempo. As pessoas não precisavam ir ao centro. Ela podia ir ao terminal X ou Y e dali já se deslocar. Com isso, você evita o percurso negativo, que é você andar mais e ter que voltar. Né? Isso já passa a ser um foco no transporte, né, Miguel? Isso foi sem dúvida, a partir desse foco. O que fazemos? E você precisa naturalmente avançar mais. Você precisa criar mecanismos. Nós criamos uma central que, quando eu deixei o governo, infelizmente, o outro governo desativou, onde nós tínhamos um controle absoluto de todo o transporte público. Quantos ônibus estavam circulando, se ele estava atrasado ou não, se ele parava nos pontos ou não, a velocidade que ele desenvolvia, tudo isso nós fomos fazendo para poder controlar melhor o transporte público e, com isso, dar uma maior comodidade à população. Queremos alguns corredores, queremos o rapidinho, né? Então, enfim, houve algumas ações e agora o prefeito Luiz Fernando está retomando isso. Há necessidade de novos investimentos, o transporte público tem que ser prioridade. O problema no Brasil é que se cria linhas de crédito, linhas de financiamento para o automóvel, que na sua grande maioria transporta um único passageiro. Congestiona as vias. Congestiona as vias e não se cria um estímulo efetivo para o transporte público, que é o grande transporte de massa. É lógico, Itamar, que se você não tem um bom transporte público, não há como você pedir para que a população use o transporte público. Não há como. Sabe, conversando recentemente com o Leslie de Aldi, que é responsável pelo transporte, você colocou muito bem agora no governo Luiz Fernando, foi retomado esse monitoramento das linhas, horário, eficiência. Há uma fadiga no uso dos terminais, que é natural. Natural. Já está aprovado em mais de 100 milhões, 112 de 2 convênios diferentes, acho que 80 de outros, para reformar todos os terminais e a construção de um novo, né? Exato. Isso também foi estudo. Por exemplo, o bairro do Jardim Novo Horizonte, o Varjão, ali você pode implantar um outro terminal. Os terminais têm que ser reformados. Esses terminais foram entregues em torno de 2003 aproximadamente. Estamos falando aí Estamos falando em 20 anos. 20 anos, 20 anos. Eles precisam ser modernizados, precisam ser reformados. Agora, isso ser já vai melhorados. acontecer, né? Exatamente. Precisam ser melhorados. Os ônibus, né? Nós temos que ter ônibus elétricos muito mais confortáveis.
rápidos. Tem que se pensar um pouco nos corredores, para que o transporte público tenha prioridade e chegue mais rápido que o transporte do automóvel, né? Ou qualquer outro tipo de transporte. A pessoa tem essa garantia de andar tranquilo. Miguel, deixa eu falar um outro ponto, 2 pontos importantes, que é com relação ao Rio Jundiaí. Quando você assumiu o governo, você deu continuidade de um trabalho, já havia ali naquela região próxima ao Maxi Shopping, chamava até de região ribeirinha, né? Mas o Miguel Haddad assumiu o governo e deu continuidade, e hoje, no governo Luiz Fernando, a Frederico Ozanam está sendo estendida aí ainda mais. Você vê que tudo isso começou aí nesse governo também, vem lá da Duratex, né? Você veja que Campo Limpo e Várzea não conseguiram ainda. Mas de Jundiaí agora vai até lá a outra rodovia, exatamente, que é a Itamar, João Cerezer. Planejamento é a chave para o desenvolvimento das cidades, do estado e do país. Quando eu assumi em 96, 97 precisamente, em 98 entrego a nova represa. E eu digo o seguinte: Jundiaí terá água para os próximos 25, 30 anos. Já decorreram 25, 30 anos e nós temos essa garantia de água. Quando nós pensamos na represa, nós não pensamos numa represa do tamanho do meu mandato. Eu tenho um mandato de 4 anos, vou fazer uma represa que suporte 4 anos, o próximo prefeito, quem vier depois, que se vire. Não. Nós pensamos na cidade num planejamento de 20, 25, 30 anos. E foi isso que ajudou o desenvolvimento de Jundiaí. O trabalho tem que ter planejamento, tem que ter metas muito claras. Quando a gente pensa no sistema de saúde, nós temos que pensar a longo prazo. Nós temos problemas seríssimos hoje, uma série de desdobramentos aí em relação à segurança, ao transporte. Não estou falando de Jundiaí agora, estou falando do Brasil como um todo, né? A mobilidade urbana, né? O sistema de educação. Aliás, se as pessoas forem para outros municípios e fizerem a comparação, Jundiaí está excelente. Jundiaí sempre está entre as 2, 3 melhores cidades do Brasil. São 5.570 municípios aproximadamente. Não são poucos. Estar sempre entre as 2, 3 melhores cidades do Brasil é um bom posicionamento. É excelente. É um bom posicionamento e isso demonstra que a cidade avança. E essa conquista, Itamar, é de todos, né? Cada um de nós, cada uma das pessoas que estão aqui conosco, que nos ouvem, que nos assistem, dão a sua contribuição no dia a dia do desenvolvimento da cidade de Jundiaí. Miguel, quando você entregou a ampliação da represa para essa garantia de mais 25 anos, a gente deve lembrar que a preservação dessas localidades, que é o Parque da Cidade, o Mundo das Crianças, agora tem o Parque das Águas, e também foram criados, e isso foi no seu mandato também, nos seus mandatos, vários bairros com os parques aí, né? Ali o Eloy Chaves tem, o Tulipas tem, vamos lembrar outros bairros aí. O Jardim do Lago tem. Isso é preservação também, além de garantir o Jardim Botânico, tudo isso aconteceu, esse conceito. E uma coisa interessante, Camargo, quando nós entregamos o Parque da Cidade, qual era o objetivo? Lazer? Lazer. Tá. Questão ambiental? Questão ambiental. Mas, principalmente, preservar a água, para que não tivesse ocupações inadequadas em torno da represa, como aconteceu com a represa do Billings. Então, o Parque da Cidade é um manto protetor, é quem garante a qualidade da água de Jundiaí. É o Parque da Cidade. Uma área de lazer e uma área de garantia do meio ambiente. Exatamente, e não deixa que tenha uma ocupação ou qualquer tipo de esgoto, enfim, né? Ela não deixa que haja qualquer outro tipo de ocupação, senão a da preservação da água. E mais do que isso, você observa, hoje nós temos, o Luiz Fernando agora entregou o Mundo das Crianças, que é um parque lindíssimo. Agora é o Parque das Águas. Parque das Águas. Tudo isso, mas isso foi um planejamento. Tá. A desapropriação, há mais de 25 anos atrás, ela foi uma desapropriação ampla, exatamente planejando de que nos anos posteriores a cidade fosse se desenvolvendo, fosse crescendo e a necessidade da ocupação daquele entorno da represa, com novos parques, com áreas verdes ou com ampliação da represa também, pudesse se viabilizar, que não tivesse ocupações no transcorrer dos anos que fossem impeditivos para a instalação amanhã ou ampliação dos nossos parques. Então, o parque, o Mundo das Crianças, só é possível porque se pensou
há 20 anos atrás, em deixar esse espaço adequado, esse espaço apropriado para possíveis equipamentos públicos, como é o caso do Mundo das Crianças, que é um espaço maravilhoso, E é agenda, espaço muito bom. E é agenda de turismo no estado de São Paulo e outros estados, as pessoas vêm para cá para ir para Claro. esses parques aí. Você falou de desapropriação, eu me lembrei aqui de aquisição, Miguel. Foi no seu período também a aquisição de um espaço fundamental muito importante. Me lembro que você trabalhou em conjunto com o saudoso Orifóssi nesse processo de aquisição lá do Complexo FEPASA, que hoje é o Espaço Expressa. Lá tem, foi provisoriamente a Guarda Municipal, que já vai para o CIES, mas ali a Guarda Municipal, a FATEC, o Poupa Tempo e agora uma área de cultura também muito grande. Quem que imagina? Também se deve a essa demanda de planejamento, né? Então, mas eu era prefeito, Bonita, ali tá eu era ficando lindo. prefeito e o governo do estado de São Paulo estava leiloando aquela área. Era um leilão. E havia a iniciativa privada estava participando, ia participar desse leilão e ia adquirir o imóvel da FEPASA. Ah, não é possível. Eu era prefeito, eu fui então conversar com o governador. Disse, governador, não faz o menor sentido. A cidade de Jundiaí vai comprar essa área. Ótimo. E nós fomos e compramos. Nós, estou falando, a cidade, a prefeitura municipal comprou essa área da FEPASA, que é um patrimônio único. Além da história, esse espaço, a sua localização, eu imaginava ali um grande centro educacional. No primeiro momento, o meu desejo é que nós tivéssemos ali uma FATEC, como temos, Tem a FATEC. e tivéssemos uma universidade, ou estadual ou federal, mas uma universidade pública. Tá. Que nós transformássemos aqui num grande centro educacional. Tá. Por algumas razões, houve um outro tipo de ocupação, mas também ocupações importantes, como é o caso do Poupa Tempo e outras atividades que hoje são desenvolvidas ali, mas é um espaço muito bem preservado, como foi o caso da Argos, que também, na época, também. foi o prefeito Valmor Barbosa Martins quem desapropriou, mas um espaço muito importante para a cidade. Nós temos 2 espaços importantes hoje, muito bem localizados. Sendo bem utilizados e de o maneira Argos gratuita. E a FEPASA, 2 espaços muito bem ocupados. E é por isso que é importante que a gente mantenha um pouco a história da cidade e preserve esses espaços, utilize eles como espaços públicos. Miguel, eu vou dizer o seguinte, você vem de uma sucessão do André Benassi, e naquela época lá no passado, a questão era mais fazer a duela, a estrutura de asfalto e iluminação nos bairros era diferente. Com o desenvolvimento da sociedade, com a modernização, você já pegou uma outra época diferente nos seus mandatos, você teve que criar projetos novos, todos esses itens. Gente, a gente vai pontuar aqui basicamente algumas coisas, até para que os jovens entendam porque Jundiaí é o que é hoje. Esse camarada aqui tem um papel fundamental nesse desenvolvimento. Aí a gente imagina o seguinte, o André Benassi estruturou a cidade, asfaltou, iluminou, fez toda a questão de aduelo. Tem uma importância relevante Relevante demais, mas foi necessário criar mais. A partir daí, você fez essas questões na mobilidade, nós estamos falando de transporte, a questão do meio ambiente, preservação da água, nem deu para falar de todos os temas ainda, aquisição de espaços importantes. Mas o progresso não parou aí. Aí a gente teve um retrocesso, um freio, puxou a ré, aí o pessoal queria mudar, mudou, aí veio o pessoal do PT, acabou com tudo, mas vamos deixar isso de lado. Aí entrou o Luiz Fernando. E esses processos e esses projetos precisaram ser inovados cada vez mais. Você entende que está vendo esse crescimento no sentido da educação, saúde? Nem falando da saúde, eu quero falar da saúde também. Você entende que isso foi uma crescente? Dúvida, o Luiz Fernando faz nesse momento um ótimo governo, é um muito bom prefeito, tem prioridades muito claras e esse desenvolvimento ele é essencial. Eu bato numa tecla. Tá. A oportunidade, quando nós falamos de oportunidade, não é você criar 100 novos empregos e dizer para as pessoas, olha, tem 100 novos empregos, quem quiser vai ali e entra na fila e se habilita. Não é verdade isso, isso não é oportunidade. Oportunidade é quando todos conseguem competir nas mesmas condições. Então, quando você pega uma criança que frequenta uma ótima escola, faz inglês, faz esportes, tem toda uma estrutura de apoio, ela, quando chega para o mercado de trabalho, ela não compete com as mesmas condições de uma criança subnutrida, que frequenta com dificuldades a escola, que não tem um apoio familiar, que não tem aulas extracurriculares. Já está em desvantagem. Então, a oportunidade
ela tem que ser igual. Ela, de fato, ela ocorre quando todos competem nas mesmas condições. Quando todos entram na raia e todos têm as mesmas condições. Esse fomento hoje existe por meio do Balcão do Empreendedor, o Fundo Social. E na educação. E na educação. Eu me lembro quando nós básica. implantamos o inglês na rede básica. Agora, Luiz Fernando antecipou ainda. Eu, quando era prefeito, não existia o inglês. Nós implantamos o inglês. Agora, o Luiz antecipou mais ainda. O Centro de Línguas, que não existia em lugar nenhum do Brasil, inglês, é o italiano primeiro. e espanhol, né? Inglês, francês, italiano, espanhol e alemão. Depois ele mudou. Houve uma mudança. Hoje, me parece, é o inglês, é o italiano, é o francês e o espanhol. Então, mas ele vai trabalhando e tem isso mesmo, de Essa acordo já é com a uma linha demanda. de preparo de oportunidade. Mas quando nós implantamos o Centro de Línguas, não existia nenhum Centro de Línguas no Brasil. Foi o primeiro. Eu me lembro do Anjo da Guarda. Anjo da Guarda. O Anjo da Guarda é uma criação de Jundiaí. Eu era prefeito em 97, 98 e nós criamos uma guarda municipal que pudesse proteger a criança, né? E aí criamos o Anjo da Guarda, que era um destacamento da Guarda Municipal que ficava e fica até hoje na porta das escolas, principalmente durante a entrada e saída, para garantir, né, as crianças um ambiente seguro para as famílias, para as crianças. Para as famílias, a questão das drogas, você com isso afasta, né, o bandido, enfim, é um quadro extremamente positivo. Então são ações que vão permitindo que a criança possa ter uma boa formação e quando ela vá para o mercado de trabalho, independente dela estar na escola pública ou na escola particular, ela consegue competir nas mesmas condições. E aí vai do esforço pessoal, entram outras circunstâncias. Mas as condições iniciais têm que ser as mesmas, Itamar. Aí sim é oportunidade para todos. Senão, não é verdadeiro a afirmação. Você veja os aspectos, né, Miguel? Você fala do Centro de Línguas, que é criar isso, criar um Anjo da Guarda para proteger. Aí o Luiz Fernando criou aí o desemparedamento, que fomentar o cognitivo num ambiente onde você explore de maneira saudável. É ainda um aperfeiçoem maior na área da educação. Eu sempre digo o seguinte, a cada dia a cidade tem que estar melhor. Ontem, hoje ela tem que estar melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. A cidade tem que evoluir, né? E para isso, você necessita de planejamento, necessita de pessoas boas à frente do governo, pessoas competentes, com esse foco principalmente social, de se buscar o desenvolvimento, mas tendo claro de que a responsabilidade do poder público é com as pessoas com menos possibilidades, mais carentes, pessoas de baixa renda. E essa visão sistêmica, isso que o governo tem que socorrer. É quem precisa. Porque o que adianta você fazer grandes pontes, grandes viadutos e ter pessoas morando embaixo? Não é isso que... essa não é uma boa cidade. Uma boa cidade é quando todos têm as mesmas oportunidades e têm oportunidades. E essa visão sistêmica, né, meu? Essa visão de um todo, que é necessário fazer. O São Vicente sempre foi também uma área da saúde que você se dedicou muito. Aliás, as reformas das unidades básicas de saúde começaram também no seu mandato. E você veja que hoje mudou bem, né, Miguel? Hoje parece que as UPAs tal viram aí braços do São Vicente. É verdade. É importante, Itamar. Mas você veja, nós, não é? Foi São Vicente. O HU... Nós tínhamos um único hospital público, que era o Hospital São Vicente. Eu assumo como prefeito e nós criamos o HU, Hospital Universitário, né, que desafogou o São Vicente, porque tirou a criança e a mulher do São Vicente e levou para o HU um atendimento muito melhor, muito mais humanizado. Né. Depois o Hospital Regional. O Hospital Regional, que também foi uma conquista importante junto ao governo do Estado. Então, tudo isso foi fortalecendo o sistema de saúde. Mas eu diria, Itamar... E em parceria com a Faculdade de Medicina também, inclusive. Sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, o HU. Agora, Itamar, nós temos novos desafios. E, novamente, o planejamento é essencial. Água. Nós vamos de água aqui. Tá. Mas é importante darmos novos passos. Nós precisamos de mais represas. Nós precisamos descentralizar. Nós precisamos de poços. Nós precisamos ter medidas para a reutilização da água. Precisamos ter menos perda de água no caminho, né? Então, há medidas a serem adotadas. A questão do meio ambiente, a questão da mudança climática, ela é preocupante.
E quem se antecipar dará mais segurança à sua população. Então, no caso da água, é fundamental que nós tenhamos aí, passamos muito bem até agora, estamos muito bem até agora, mas isso não significa que não tenhamos que ter medidas efetivas. A mobilidade, nós temos que ter claro que o transporte de massa tem que ser priorizado cada vez mais. E para isso, tem que ser adotado medidas importantes, senão as cidades, estou falando das cidades como um todo, Claro. não andam mais. Você vai congestionar gastar tudo. um tempo no trânsito, né, que deixa de ter qualidade de vida. Antigamente as famílias tinham lá, o pai, a mãe, 2 filhos, um carro. Hoje cada um tem o seu carro. Isso por si só, Quando a às vezes matemática alguns têm já, 2. Isso a matemática já mostra, né? Mas deixa eu te chamar a atenção, Miguel, e chamar a atenção do nosso ouvinte aqui, telespectador, no seguinte aspecto. Eu me lembro do André Benassi, quando você foi vice-prefeito, eu me lembro que o André Benassi dizia o seguinte: o Miguel está preparado, o Miguel conhece a cidade. Você assumiu o governo, foi reeleito, depois veio o Ari Fossi, e aí você foi prefeito de novo. E neste trajeto todo, neste período, você também tinha a parceria, a companhia, o acompanhamento do Luiz Fernando, né? Seja como vice-prefeito ou deputado estadual. Esse encaminhamento da Assembleia Legislativa e Câmara Federal é importante, já se mostrou muito importante para recursos e convênios para a cidade. Mas eu me lembro que você dizia, dada a responsabilidade que o Miguel tem nesse desenvolvimento, manter tudo isso, e a cada vez a exigência aumenta. Miguel dizia o seguinte: o Luiz Fernando está preparado, eu confio no Luiz Fernando. Verdade. E o Luiz Fernando é uma grata surpresa. E mostrou isso mesmo. Mostrou que eu tinha razão naquele momento. Tinha razão. Quando nós indicamos o Luiz Fernando, ele se mostrou-se absolutamente competente e desenvolve um trabalho de ótima qualidade. E neste processo todo que vocês têm... Porque eu sempre digo o seguinte, Miguel, não há vitória sem trabalho. Não há medalha, não há conquista. Aliás, tem uma entrega que eu vou fazer para o Miguel aqui. Não há conquista sem muito trabalho. Esses caras trabalham muito. E aí, a gente vê hoje o Luiz Fernando, tem um camarada que participou de todo esse processo desde lá de trás, que é o Zé Antônio Parimossi. E aí eu vejo e ouço o Miguel Haddad falando e também o Luiz Fernando. O Parimossi está preparado. É a mesma premissa, né, Miguel? O mesmo conceito. Quer dizer, alguém que conhece, participou das trajetórias da história da cidade. Isso conta muito, não conta, Miguel? Itamar, em 2008, eu era prefeito, reeleito, minto, em 2004. Eu era prefeito, reeleito, não podia mais ser candidato, e indiquei o Ari Fossi. E por que o Ari Fossi? Porque nós entendemos que o Ari Fossi estava preparado para poder conduzir a cidade. Era deputado estadual, tinha sido meu vice-prefeito, tinha sido secretário do município, alguém com uma larga experiência. E o Ari Fossi se mostrou absolutamente um bom administrador. Fez um bom governo. Fez um bom governo. Agora, eu depois apoiei o Luiz Fernando, porque acreditava e conhecia já o Fernando, tinha sido vice e tinha sido deputado estadual, federal. Então, o Luiz Fernando já vinha com uma larga experiência. A Câmara Federal, a Assembleia, te dão uma boa experiência, te dão uma boa bagagem, é uma escola importante também, é um degrau importante para quem busca a Prefeitura Municipal. Entender como é que funciona, Sim, né, porque você conhece a relação com o Estado, com o governo federal, conhece melhor o Estado, conhece melhor o Brasil, conhece melhor os problemas e como enfrentá-los, quais são as soluções. É uma fase importante nesse desenvolvimento. E agora, o Luiz fez 2 governos de muito boa qualidade, uma aprovação muito grande. E nesse momento, quando as pessoas me perguntam quem você apoia, eu digo apoio o Parimossi. Por quê? Porque o Parimossi, eu poderia apoiar qualquer um. Apoio o Parimossi pela sua experiência, pela sua história, pela sua competência. Eu tenho absoluta segurança de que o Parimossi eleito será um excelente prefeito. Jundiaí estará em boas mãos. Tem um dado importante nisso, Miguel, que eu sempre chamo a atenção. Além disso que você está dizendo, recomendar alguém traz a si também uma grande responsabilidade. Quando você diz que confia plenamente, então essa retórica é muito importante, né? Porque ninguém vai indicar alguém que você não tem confiança. Eu confio pelo passado, pela história dele, por ter trabalhado comigo. Eu não tenho uma expectativa, mas eu falo com base em toda a história, uma trajetória
de ações e de trabalho que ele desenvolveu. Eu quero dar um destaque para as duas coisas importantes aqui, que o Miguel me falou e o Luiz Fernando também falou, os dois como prefeito. Aliás, o Luiz Fernando falou depois da reeleição. Eu me lembro quando o Miguel assumiu, a cidade sempre tem problemas, né? A cidade não é 100%. Dúvida. E no rádio, a gente está no rádio até hoje, eu estou lá na difusora das 7 às 9, a gente está fazendo um jornal, e eu fazia sempre matéria de rua, e reclama da unidade de saúde que não funciona, ou o ônibus que está atrasado. Eu me lembro, o Miguel fez isso e o Luiz Fernando, então eu vou reduzir a história. O Miguel me disse, porque as pessoas falam assim, isso é dito popular, não, mas você está com o Miguel, está contra, não tem isso, a gente é sempre pelo povo, é o que você falou, não precisa nem ter mandato. O Miguel me disse um dia no evento seguinte, eu falei, Itamar, é importante as matérias que você faz, que nos ajudam a entender os problemas da cidade. E o Luiz Fernando fez o mesmo. Itamar, eu quero te agradecer. Eu falei, mas agradecer o quê? Quando você faz apontamento, ajuda o governo. As críticas, elas são positivas. Essa visão é importante do gestor, né, Miguel? É aí que eu quero chegar. Não, eu acho ótimo, eu acho que ouvir, você, na abertura do programa, falava que eu era um prefeito que andava, e andava mesmo. Muito porque nos bairros, ouvir as pessoas é fundamental, ouvir as críticas, ouvir as dores, né? O que é essencial para aquela pessoa. Porque você, no 8º andar, no caso de Jundiaí, no gabinete, você tem uma visão da cidade. Mas quando você está nos bairros, a perspectiva é diferente. Então, é essencial você ouvir e ouvir as críticas, naturalmente, da imprensa, da população em especial, de quem usa o sistema público, né, de quem vive na cidade. Qual é a dificuldade que o cidadão tem, Quais são as dificuldades, quais são as prioridades dele, qual é o rumo que ele gostaria que a cidade tivesse para os próximos anos. Eu sempre digo o seguinte, Itamar, quando as pessoas forem no dia 6 de outubro nas urnas e votarem, elas não estão só elegendo um nome, mas elas estão definindo o futuro da cidade para os próximos 4 anos. Quando a pessoa pôr o número, lá, apertar lá as duas teclas dos números, né, principalmente de prefeito, também vereador, ela mais do que a eleição do Antônio, do José, do Paulo, da Maria, da Joana, ele está definindo qual é a cidade que ela quer. A eleição, acima de tudo, não é um concurso de beleza, de simpatia, de altura, de magreza, não de pode gordura, ser torcida de futebol. mas é, acima de tudo, aquilo que nós queremos. E, principalmente, para quem mais usa. Então, quando as pessoas... Eu escrevi um artigo recentemente sobre a questão do convênio médico para as pessoas com mais de 55, 60 anos. Eu já estou nesse enquadramento. Você veja, Itamar, uma pessoa com mais de 60 anos um convênio médico custa em torno de R$ 1.700. Exato. R$ 1.700, mais R$ 1.700 da esposa ou do marido, R$ 3.400. Uma pessoa aposentada não consegue pagar isto. Então, independente do sistema público de saúde, ela tem que usar o sistema público. Ela tem que ir lá no São Vicente, porque ela não tem convênio. O convênio é impagável. Tá. É impensável você ter hoje um convênio, principalmente com as pessoas com uma certa idade. Então, quando a pessoa aperta a tecla, ela está decidindo qual o tipo de saúde que a cidade terá para os próximos 4 anos, qual o tipo de saúde que ela quer. Então é isto. É mais do que eleger alguém, mas é saber quais são os destinos da cidade. Qual o tipo de educação que o seu filho terá na escola pública. Qual é a escola pública que você quer? É essa que está aqui ou uma outra? Então, esse é o contexto. A eleição, o voto, é muito importante. Ele é muito mais importante. Eu acho que nós, muitas vezes, não valorizamos tanto o voto. Temos que valorizar o voto e definir qual é o futuro que nós queremos. Isso que você está falando é muito importante, Miguel, porque a eleição ela não pode ser da mesma maneira como funciona o futebol, não é torcida. Não. A eleição é uma responsabilidade muito maior. Não é paixão. Não é paixão. É, acima de tudo, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Se acertarmos, todos nós ganhamos. Se errarmos, todos nós perdemos. E Jundiaí já teve esse exemplo. Deixa eu dizer uma coisa, a prova dos 9 aqui, a gente conhece a cidade, tem um histórico. Eu vou mostrar o seguinte, Miguel. O Miguel, quando andava, a gente está chegando para a parte final, quando eu era candidato a prefeito, andava pelos bairros, o que me surpreendeu no Miguel foi o seguinte, tem outro aqui que me surpreendeu no Luiz Fernando, como profissional. Miguel foi eleito, falei, pronto, esse cara não vai mais para a rua, o quê? Continuou. E você fez algo, Miguel, que me chamou muita atenção, você vai lembrar, eu não me lembro se foi no primeiro mandato ou segundo. Miguel reuniu os secretários, fazia reunião com a população lá no espaço antigamente era TVE, lembra disso? Eu falei, o que esse cara vai fazer, tá louco? Pegava o secretário, sentava lá, chamava os bairros e dizia qual é o problema.
Os secretários, você lembra disso, meu? Anotavam. Nós fazíamos Você tinha um nome nesse 3 programa? cafés da manhã. Era Jundiaí Bom Viver Aqui. Era um Tá vendo, passeio. gente? Nós fazíamos 3 cafés da manhã por semana. E ali era um diagnóstico, Era um encontro rápido. Era um encontro rápido, mas acontecia 3 vezes por semana com a população, secretários presentes. Isso. E ali nós ouvíamos a população rapidamente, né? Como eles estavam enxergando a cidade, quais eram as sugestões, quais eram os problemas. Era uma conversa que, na verdade, norteou e muito os meus governos. Grande parte das decisões que nós tomamos naquela oportunidade, das obras que realizamos, dos programas que implantamos, se deve àquela discussão, né, Você ouvia com a ali, população. ouvia, fazia um Lógico. diagnóstico e colocava em prática. Óbvio. E o Luiz Fernando... Era uma consulta de graça ainda, né? De graça. A população nos orientava e não cobrava. E o Luiz Fernando, na reeleição, entrevistando o Luiz no rádio, a gente falou com os prefeitos da região, e o Luiz Fernando falou, o prefeito foi reeleito e tal, uma aprovação boa, qual é o projeto para o próximo governo? Ele falou, para o próximo não, Itamar, aquele jeitão dele. A nossa responsabilidade aumenta, o trabalho dobra e é a partir de amanhã. Não tem ninguém que vai para casa. Ele está cumprindo isso. Porque é o que eu digo, a cidade vai crescendo, os problemas vão crescendo, mas tem que ter acompanhamento. Tem que ter esse enfrentamento. Tem tanta coisa para falar, mas não dá tempo de... Deixa eu dar um destaque aqui. Primeiro aqui no Café Redentor, aí, ó, gente, ó. Eu nem dei café Miguel, eu já dei aqui nos bastidores, lá do Glauco, lá da Casa da Muito Fazenda. Muito bom esse café. Muito bom, né, Miguel? Muito bom, já tomei, é lá do muito bom. Brandão Bueno. É. O Conrado até falou para mim, dá 2h30, eu preciso ir lá conhecer, delicioso café. Você vai gostar. Vai lá conhecer o Glauco César Cozinha, que é gente boa, jovem, responsável. E eu recebi aqui, há uns 2 meses já, Miguel, prêmio 2023-24, melhores do ano, certificado. Miguel sabia, não podia ir. Não Jornal pude. de Jundiaí, Rádio Difusora, Grupo News de Comunicação. E a gente foi lá receber. Olha aí, gente, ó, vou entregar, Miguel, mostrar para você. Dá um foco aqui. Ó, o Severino, tá entregue. Eu falei que ia entregar, Miguel. Muito obrigado. Honradamente, merecidamente. Eu tive um orgulho bem obrigado. grande de participar desse evento. Que ótimo. Isso se deve ao trabalho do Miguel aqui em Jundiaí como prefeito, mas também como deputado, porque você conseguiu, Miguel, vamos aproveitar mais um pouquinho, ajudar, contribuir com as cidades da região metropolitana, antes era aglomerado, né? Com ações, com convênios. Como é que é a questão das cidades da região? Vai para a gente finalizar. Olha, Campo Limpo, Várzea, Itupeva, Louveira. Eu fui deputado estadual, fui deputado federal. O federal um pouco mais recente, estadual já faz alguns anos. E essa interação, primeiro, é importante que a região tenha um deputado, né? Tenha federal, tenha estadual, tenha até mais do que um, né? E essa relação, essa interação, essa convivência é muito positiva, porque você resgata os problemas da região e tenta trazer as soluções. Eu vou ficar num único exemplo para a gente poder encerrar. Tá. Eu me recordo, eu era deputado federal e a Versi, presidente do IDENDAC, me procura e me diz assim, Miguel, nós precisamos ter um convênio com o governo federal, não estamos conseguindo. Eu me coloco à disposição, natural que ela me procurou, porque eu representava a região. E aí, faço 3 ou 4 reuniões com o ministro da Saúde, com a presença, inclusive, em algumas delas, da Versi, presidente do IDENDAC e outras pessoas. Conversa com o ministro, muito difícil. Nós não conseguimos... E foi uma crise nesse momento para o Grendac, né? Uma crise grave. Grave. E nós não conseguimos uma solução. Eu peço uma audiência com o presidente da República. Que era o Michel Temer, né? Michel Temer. Isso. Michel Temer marca audiência, digo, ó, tem uma urgência, é um hospital infantil de câncer. Né? Um hospital muito importante, desenvolve um ótimo trabalho e corre o risco de fechar as portas. Nós precisamos desse convênio. Fazemos o presidente marca uma reunião, eu convido naquela oportunidade, inclusive, o Luiz Fernando para que participasse, vai a Versi, enfim, né? E nós conseguimos esse credenciamento, que naquele momento foi muito importante para o Grendac. Estou dando um único exemplo. Então, nós tínhamos uma relação muito boa, né? uma sinergia muito boa com todos os prefeitos, com a região, com a população, né? Em específico, né? Mas mais especificamente falando. E isso faz com que a região se desenvolva. Então, a importância do deputado, Itamar, ela é grande. Eu fiquei muito feliz de poder representar toda a região, aglomerado naquela época, né? E poder atuar junto aos interesses, né, da região, poder conversar com os prefeitos, compreender quais eram as demandas, quais eram
as soluções que a gente poderia pedir ao governo estadual, ao governo federal, é importante essa interação. Miguel, para a gente finalizar, só mais uma perguntinha para você, que é a seguinte: como é que você vê as eleições agora, desse ano, as eleições municipais, quando se trata, não só de Jundiaí, mas quando se trata da mídia digital, com o imediatismo, com a rapidez, todo mundo quer muito rápido, é muita gente falando muita coisa, mas me parece que a essência de tudo isso ainda fica na responsabilidade de uma frase que você fala, eu repito quase que diariamente: lidar com a coisa pública é algo muito sério. As pessoas não devem se distanciar disso, né, Miguel? Porque você acha que está tendo muita confusão, muita informação, como é que você vê Itamar, veja, as redes, elas ajudam sobre alguns aspectos, têm os pontos positivos, sempre assim, isso é um bisturi. Né? Você pode salvar vidas, como você pode matar, depende das mãos de quem está. Tá. Né? As redes têm esse contexto, elas são muito benéficas, dependendo de como você as utiliza, como também podem ser extremamente negativas nas mãos de pessoas mal intencionadas. Então, elas são um instrumento que, bem utilizado, pode ajudar. Mas as eleições, eu compreendo que a eleição municipal, Itamar, é a eleição mais importante. As pessoas vivem no município, elas têm uma relação mais próxima com o poder público municipal, elas se utilizam dos equipamentos públicos, essa relação é importante. Eu afirmei, vou reafirmar aqui, muitas vezes nós não valorizamos o voto, a importância do voto. Eu acho que toda vez que nós vamos votar, nós temos que entender que nós damos uma procuração por 4 anos para alguém nos representar, para alguém decidir quais os rumos da cidade, quais são as suas prioridades, o que é mais importante, né, qual o tipo de condução que nós queremos. Então, enfim, nós damos essa procuração. Por isso nós temos que escolher muito bem. A escolha é uma questão racional, é uma questão de você pensar qual é o sistema de saúde que você quer. Qual é o sistema de saúde que você quer? Você quer que o hospital funcione bem? Você está satisfeito com o hospital público? Se você está satisfeito com o hospital São Vicente, você tem que votar, então, pela continuidade. Isso. Se você não está satisfeito, você vota, então, numa mudança, né? E assim vai. Toda vez que você tem que fazer essas análises. Tá. E compreender que mais do que a emoção, o que nos conduz é a razão, é buscarmos bons resultados e saber que o poder público deve estar a serviço da população. Ele não está um degrau acima, ele tem que estar um degrau abaixo. Quem tem que estar um degrau acima é a população, que tem que ser beneficiada desses serviços. Tá. O poder público tem que estar à disposição. No mínimo horizontal, não pode ser vertical, né? No mínimo horizontal. Ele tem que estar abaixo, Tá, ele tem que estar prestando serviço e de qualidade, porque nós somos, na verdade, o poder público é um prestador de serviço, mais do que uma construtora, ele é um prestador de serviço e tem que fazer com excelência. Agora, isso é uma decisão nossa. Quando nós escolhemos, nós decidimos qual é a qualidade que nós queremos. Quando nós votamos, nós decidimos qual é a cidade que nós desejamos. Miguel, eu quero agradecer demais e dizer para você que nos acompanha o seguinte: aqui a gente tem uma figura que nos deixa muito feliz hoje em Jundiaí, na região metropolitana, que é o Miguel Haddad, 3 vezes prefeito, vereador, deputado estadual federal, teve a ONG, trabalhou no governo do estado e tem esse compromisso com a cidade que mora. Ele ama a família não é só a família dele, a esposa, as filhas, mas a família e a cidade toda. E o Miguel sempre à disposição, atendendo a população, participando dos eventos. Então isso conta muito. A gente tem aqui alguém que tem entrega, que tem trabalho, que tem história, participa do desenvolvimento da cidade, apoia esse desenvolvimento, você é entusiasta de coisas boas, né, Miguel? Então, obrigado de coração. Muito viu, obrigado, Damar. Grande abraço. Foi um imenso prazer, muito obrigado pela entrega aí do prêmio, fiquei muito feliz, eu não pude estar no dia, né, tinha um compromisso já assumido, mas muito obrigado e obrigado pela oportunidade de conversarmos um pouco. Saiba que foi para mim uma grande honra receber esse prêmio e saiba também que as pessoas que estavam lá estavam muito satisfeitas dessa entrega. A gente vê muito reconhecimento na região pelo Miguel Haddad. E você acompanha, curte, compartilha, se inscreve no canal e até o nosso próximo encontro.